Armagedon. O que essa profecia bíblica significa e como isso se encaixa dentro das demais profecias. Fique até o fim do vídeo, pois o que eu tenho para falar para você é totalmente baseado na Bíblia e você não vai achar essa explicação em lugar nenhum mesmo. Se você não assistir esse vídeo, talvez você perca sua única oportunidade de entender essa profecia. Então, vamos lá. Armagedon é uma palavra de origem bíblica encontrada em apenas um verso na Bíblia, que vemos em Apocalipse capítulo 16. Nesse capítulo, segundo a Bíblia, as forças do anticristo que opera milagres e maravilhas iria reunir todo mundo para uma grande batalha, que iria ocorrer em um lugar chamado Armagedon. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 16, versículo 14 e 16, que diz: Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, o que significa isso? O que significa os reis se ajuntando nessa batalha para o Armagedon? O que estará em jogo nessa última grande batalha? Bem, o termo Armagedon, segundo o próprio verso, é um lugar em hebraico. Então, para sabermos o que é Armagedon, temos que saber o significado da palavra de acordo com o original em hebraico. A palavra Armagedon é a junção de duas palavras, o termo hebraico Har, que é monte, e o nome Magedon, que é a transliteração do hebraico Megido. Assim, Armagedon literalmente quer dizer monte de Megido. E devido a isso, alguns acham que se trata de uma guerra entre as nações orientais e as ocidentais, perto dessa região de Megido, onde o anticristo estará comandando essa batalha e que ocorrerá no vale de Jezreel, perto da cidade de Megido. Mas será se isso está certo? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu convido agora você a estudar a Bíblia comigo. Bem, sabemos que a batalha será de natureza religiosa, pois em Apocalipse capítulo 13, como já estudamos, fala que os reis do mundo inteiro, influenciados por uma falsa adoração, farão guerra contra os fiéis de Deus. De acordo com esse contexto, faria mais sentido que a palavra Armagedon, que significa Monte Megido, fosse mais uma expressão simbólica e não literal de um local geográfico. Faria bem mais sentido se essa expressão fosse uma metáfora da última batalha do grande conflito. Mas, para que seja uma expressão simbólica, algo decisivo teria de ter acontecido ali, certo? Os locais e eventos usados como símbolos no Apocalipse são aqueles de grande representação na história de Israel. No Antigo Testamento, Megido era parte da herança dada à tribo de Manassés. Era uma antiga cidade cananeia no vale de Jezreel, entre Samaria e Galiléia. De fato, Megido era uma cidade, não um monte. Essa cidade é mencionada no relato da batalha entre os reis de Canaã contra Israel, liderado vitoriosamente por Débora e Baraque. Entretanto, essa história não é relevante como exemplo para a batalha final envolvendo a adoração e nem tem correlação alguma com algum monte, pois Megido ficava localizado em um vale e não em um monte. Então, o que significaria Monte Megido? Para isso, devemos analisar os montes ao redor da cidade de Megido. E o único monte relevante que fica mais próximo de Megido é apenas o Monte Carmelo. Consta que o Carmelo é o ponto mais alto no cume, exatamente olhando para Megido. O Carmelo é o monte célebre mais próximo da cidade de Megido. Faz bastante sentido que João se referisse a esse monte como um codinome, ou seja, Armagedon, da mesma forma que o Corcovado pode ser chamado de Monte do Rio de Janeiro, pois este é o mais célebre da cidade do Rio. Nenhum dos outros pequenos montes ligados ao Vale de Jezreel teve importância no cenário do grande conflito entre o bem e o mal na Bíblia. Agora, se o Monte Carmelo é realmente o local simbólico que Apocalipse se refere como ocorrendo a grande batalha, ele deveria ter sido um palco de uma batalha espiritual, correto? E foi! E eu digo mais, a mesma coisa que aconteceu lá no Monte Carmelo acontecerá no fim dos tempos. E o que foi que aconteceu? Bem, antes que eu te explique, eu gostaria de te dar boas-vindas se você é novo aqui. E se esse for um dos primeiros vídeos que você assiste, eu recomendo assistir todos os demais vídeos que eu falo sobre os eventos finais aqui no canal, pois o que eu explico aqui é sempre de acordo com a Bíblia e você não vai encontrar por aí. Então não esquece de dar o like nesse vídeo para a gente continuar, ok? Deu like? Então vamos lá. No Monte Carmelo realmente houve um confronto
entre o Deus verdadeiro, Yahvé, e um Deus falso, Baal. Entre Elias, o profeta verdadeiro, e os falsos profetas. Pois todo o povo havia deixado a Deus e as suas leis e seguido um Deus falso. E é exatamente isso que vai acontecer no fim dos tempos. Irá acontecer uma divisão em toda a terra entre dois grupos, onde um desses grupos será praticamente a maior parte da população do planeta. Esse grande grupo irá deixar de obedecer à lei de Deus e seguirá um falso Cristo. E outro grupo, uma pequena minoria, irá se manter firme, acreditando na palavra de Deus e nos seus mandamentos. Esse conflito irá girar em torno do mesmo assunto que no tempo de Elias. Quem é o Deus verdadeiro? O que aconteceu no tempo de Elias? O poder político, simbolizado pelo rei Acabe, se uniu com o poder religioso de uma religião falsa e idólatra, simbolizada por Jezabel. Essa união obrigou todos a servirem ao Deus falso. Então, no Monte Carmelo, Elias reuniu todo o povo de Israel para a grande prova do verdadeiro Deus. Então, Elias desafiou os profetas de Baal para saber quem realmente era o Deus verdadeiro. Aquele que fizesse cair fogo do céu e consumir o sacrifício, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal oram a Baal e nada. Então, Elias ora e cai fogo do céu, provando que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E por causa disso, os profetas de Baal são condenados à morte por estarem enganando o povo. Prestem atenção, a Bíblia ela aponta para essa história para mostrar que ela é um símbolo de tudo o que vai acontecer no tempo do fim, na última batalha. Pois a história se repete. Na história bíblica, é Elias que manda reunir o povo no Monte Carmelo, mas em Apocalipse é o anticristo que irá reunir todos no Armagedon. Leia comigo. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar na batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Na história do povo de Israel, foi Elias que fez cair fogo do céu para provar quem era o Deus verdadeiro, mas segundo a Bíblia, será Satanás que irá aparecer fingindo ser Cristo, operando sinais e maravilhas, que irá fazer cair fogo do céu para provar que ele é Deus. Podemos ver isso em Mateus 24 e Apocalipse 13, que diz: e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Ah, Nicolas, mas Satanás não tem o poder para fazer fogo cair do céu. Claro que tem. Basta ver a história de Jó. Deus permite que Satanás toque os bens e a família de Jó. Então o inimigo vai lá. E no capítulo 1, versículo 16, é relatado que Satanás fez fogo cair do céu e matou as ovelhas e os servos de Jó. Então, fazendo milagres dessa forma, o falso Cristo irá unir o poder político, que no Apocalipse é representado pela besta, com a igreja cristã apóstata, que no Apocalipse é representado por Babilônia, perseguindo os que obedecerem à palavra de Deus e os condenando à morte. Na história de Elias, os profetas de Baal são condenados à morte, mas no tempo do fim será o povo de Deus que será condenado à morte. Podemos ver isso em Mateus capítulo 24 e também em Apocalipse 13, que diz: foi-lhe concedido à besta também que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É isso que eu venho tentando explicar para vocês. Esse é o verdadeiro significado de Armagedon, uma batalha entre o Deus falso e o Deus verdadeiro, envolvendo milagres, perseguição do povo de Deus, obediência dos mandamentos e outras coisas. Dessa forma que você está vendo, a batalha do Armagedon não será um confronto no Vale de Jezreel, na Palestina. Vai de fato englobar toda a terra. Pois em qualquer lugar que a lei de Deus entrar em confronto com uma falsa lei de um falso Deus, ali se estabelecerá uma batalha. No Apocalipse, portanto, o Armagedon não é literalmente um monte geográfico, mas um evento profético que se estenderá por toda a terra. Nesse conflito, os fiéis de Deus sabem que devem se apegar somente na palavra e não em milagres e curas, e é sobre isso que será a batalha final, o Armagedon. É um local onde todo o povo, no caso de Elias de Israel, teve a escolha de seguir ou a palavra de Deus e a sua vontade, ou um falso Deus. E o que você vai seguir? A palavra de Deus e a vontade dele? Ou qualquer outra coisa que pareça mais atraente e fácil? Lembre-se, a cada dia temos o poder de escolher entre um Deus verdadeiro e um Deus falso. Que hoje você venha escolher agora
a adorar Deus em espírito e em verdade. E não deixe para o futuro aquilo que você pode fazer hoje. Não espere o anticristo aparecer para buscar a Deus, pois se isso acontecer no nosso tempo, talvez para alguns seja tarde demais. Fique com Deus, estude a palavra cada dia, em nome de Jesus. Amém.